Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda semana eu trago aqui casos solucionados, casos sem solução e também alguns desaparecimentos misteriosos. Em alguns casos não tem pessoas que perderam a vida, mas são casos que eu até considero interessante. Esse é um deles e eu resolvi trazer aqui hoje, porque eu quero ouvir a opinião de vocês. É o caso de Mark Acklon. Ele nasceu em Londres em 1973. Nasceu em uma família de classe média. Ele é o mais velho de 4 filhos. Ele começou na universidade a dar golpes, apesar que ele já tinha começado a dar golpe desde os 15 anos, mas na faculdade é que ele se tornou profissional mesmo. Ele era considerado um estudante como um gênio no mercado de ações. Até um professor dele, quando ele tinha 15 anos de idade, o professor dele deu para ele o equivalente a 15 mil libras, que passa de 100 mil reais, para que o Mark fizesse um investimento para ele. Para você ver como o menino era convincente. Claro que nunca mais o professor viu esse dinheiro. Ele deu golpe no próprio pai. O pai dele era um consultor de seguros, Brian Auckland. O Mark roubou o cartão de crédito de ouro do seu pai e gastou milhares de libras em Londres. Foi na famosa boate Stingerfellow, ficar hospedado no caríssimo e chiquetésimo hotel The Savoy Hotel, fez compra na famosa e luxuosa departamento Harrods, usou o cartão que roubou do pai, alugou jatos particulares, levou os amigos dele para Suíça, Paris, Tenerife. Então, para vocês verem, e ainda adolescente, ele conseguiu comprar uma mansão no sul de Londres, convencendo uma sociedade de construção a lhe dar uma hipoteca de 500 mil libras. É muito dinheiro. Em 1991 foi a primeira das muitas aparições dele no tribunal do Banco dos Réus. E ele teve 124 acusações de roubo e de fraude. O juiz o rotulou de perverso e o prendeu por 4 anos. O juiz não aceitou as evidências da defesa que ele precisava de tratamento psiquiátrico, nada disso. Ele era considerado inteligente, muito bom em manipular e influenciar as pessoas, e ele acabou tendo a pena dele reduzida para 2 anos. E em 1993 ele foi solto e ele voltou para Croydon, na Inglaterra, e nessa época ele já tinha 20 anos, já era um fraudador condenado. Ele casou-se em 1994 e teve 2 filhos, mas em sua certidão de casamento constava que ele trabalhava como advogado, aos 20 anos de idade. O que não era verdade, ele nunca nem estudou na faculdade de Direito. De 1997 e até 15 anos depois, ele deixou dezenas de investidores enganados, destruiu muitos negócios e também muitas vidas e muitos corações. E cada vez ele ficava mais rico. Em 2012, ele reapareceu e disse às pessoas que ele era um empresário. Para outros, ele dizia que era um banqueiro. Ele usava uma variedade de nomes. Ele estava dizendo aos potenciais investidores que ele estava comprando e ele estava considerando milionários para fazer um investimento. Em 2012, ele entrou em contato com várias pessoas e muitas pessoas se mostraram interessadas. Então, mantenha essa informação. Naquele mesmo ano, ele entrou em uma loja, fazer umas comprinhas, e lá ele viu uma moça bonita, elegante, Caitlin Wood. Ele estava na loja, muito bem trajado. Ele começou a conversar com ela, disse que ele era um banqueiro rico da Suíça, e ele estava vestido com um terno de grife, óculos de grife, tinha um ar assim todo exalando confiança. Ele experimentou várias jaquetas, ficou na loja ali por uns 25 minutos conversando com ela e deu um número do telefone dele. E no dia seguinte, eles se encontraram em um pub local. E já de cara, ao chegar no pub, ela viu que ele tinha colocado sobre a mesa 2 tacinhas de champanhe. E ele disse para ela que ele tinha acabado de chegar no aviãozinho dele particular de Genebra, na Suíça. Ali, daquele dia em diante, o casal começou ali ter um relacionamento, começaram primeiro a trocar mensagens de texto e logo depois acabaram se tornando oficialmente um casal de namorados. O tempo passou, ela apaixonada por ele. Ele disse para ela que ele estava planejando comprar um local para restaurar aviões antigos. Mas então ele disse que ele precisava confessar algo para ela, já que ele estava apaixonado por ela.
Só que essa confissão ele resolveu fazer um pouco depois. Não se esqueça que ele era banqueiro, lembra, né? Só que aí ele disse para ela o seguinte: olha, tudo isso aqui que eu faço é uma fachada, tá? É para encobrir quem realmente eu sou. Eu sou um agente secreto do Serviço Secreto Britânico, conhecido por MI6. Ele a levou ao prédio do MI6. Ele disse que estava indo para ver o chefe dele. Ela disse que o viu entrar em um estacionamento subterrâneo, passando por 2 guardas armados. Então ela estava convencida que ele realmente tinha entrado no prédio do M6 e que de verdade ele era um agente secreto. E ele disse isso por quê? Porque ele queria ter uma desculpa, porque ele queria reaparecer e desaparecer quantas vezes ele quisesse e não precisava ficar dando explicação para ela. Aí ela disse que um dia ele chegou com o braço numa tipóia e disse que ele estava trabalhando disfarçado na Síria e que ele havia sido baleado. Ele a convenceu que estava sofrendo de um tumor no cérebro e eis que um dia ele chegou com a cabeça enfaixada. E segundo ela, o que parecia até um pequeno dreno saindo da cabeça dele. Então ela estava certa que ele estava falando a verdade. Ela disse que até o tinha visto no hospital pelo menos 2 vezes. Ele disse que para ela que ele estava comprando e desenvolvendo uma propriedade de luxo, apesar dele ser aquele homem do serviço secreto, né? Ele estava querendo mudar um pouquinho de vida, então ele queria comprar e desenvolver uma propriedade de luxo. Era uma casa estilo georgiana, que estava no mercado sendo oferecida por 18 milhões de reais. E ele disse que estava fazendo um trabalho de restauração nessa casa. E só que aí, não que ele está contando isso para ela, o telefone dele toca. E ele atende o telefone e ela percebe que na conversa ele estava conversando com alguém que ele precisava desembolsar um valor imenso. E ele estava explicando para essa pessoa que ele não tinha esse dinheiro no momento, porque esse dinheiro que ele precisava estava investido, que ele não tinha como dispor desse valor imediatamente. E após ele terminar a ligação, a ingênua da mulher vira para ele e diz assim: olha, eu vendi a casa da minha mãe que estava de herança e se você quiser, eu posso te emprestar o equivalente a quase 160 mil reais. E ele, não, imagina, não. Ele, então tá. Só que com o passar dos meses, ele continuava convencendo-a que o dinheiro das ações dele ainda não poderiam ser sacados. E que ele ainda precisava de dinheiro. E lá foi ela, dando para ele dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. No final, ela deu para ele o equivalente 4 milhões e 600 mil reais. Aquilo era toda a aposentadoria que ela teria para o resto da vida dela, a venda da casa da mãe dela que ela tinha feito. E aí, ele se mudou para a tal casa georgiana, que segundo ele, estava agora reformada. Mas tudo era uma mentira, porque ele não tinha comprado aquela casa. Ele estava assim pagando um aluguel caríssimo para morar naquela casa. Mas ele disse para o dono do local, do imóvel, que ele iria ficar ali morando por alguns meses até o dinheiro dele pudesse ser sacado para ele vender as ações e ele compraria a casa. E o dono da casa permitiu que ele ficasse, mas no final de tudo, nem o aluguel ele estava pagando. E ele simplesmente foi embora daquela casa, deixando para trás uma dívida de aluguel de 6 mil reais. Aí ele disse para ela que ele queria casar com ela. Provavelmente ele devia ter um pouco mais de dinheiro no banco. Mas durante todo o tempo que ele foi tirando o dinheiro dela, ela percebeu que ele estava um pouquinho diferente, ele estava um pouquinho meio afastado dela. Só que ele não queria que ela mantivesse contato com os amigos dela e nem com os familiares. Isso, creio eu, para que ela não contasse à família, aos amigos, todo o dinheiro que ela tinha dado para ele. E aí, sem mais nem menos, ele parou de atender as ligações dela, não respondeu mais os e-mails dela
E aí ela percebeu que ela tinha sido enganada por um fraudador. Ela disse que chegou ao ponto que queria tirar a própria vida, só não o fez porque recebeu ajuda das filhas dela. Como eu falei, o dinheiro que ela deu para ele é o dinheiro que ela conseguiu juntar com 35 anos de trabalho e seria para a aposentadoria dela. E o pior de tudo, ele não morava sozinho. Ele tinha uma esposa, Maria, e tinha filhos pequenos. Aqui entra na história um homem chamado Mr. Frampton. Ele diz que conheceu um homem chamado Zack Moss. Este homem mostrou interesse na ideia de promover shows de rock nas corridas de Fórmula 1. O Sr. Frampton acreditava que o Zack Moss havia organizado e pago pelas exibições, porque eles resolveram fazer negócio. Mas o Zack Moss não existia. Ele era nada mais, nada menos que o fraudador do Mark. E esse homem investiu dinheiro no negócio por 2 meses, até que ele percebeu que ele tinha, uma vez mais, sofrido um golpe causado pelo Mark. E ele tinha dado para o homem, naquela época, o equivalente a R$120 mil por causa do negócio que eles fizeram juntos. Nunca viu esse dinheiro de volta. Eis que tempos depois, o Mark conseguiu manipular a equipe do prestigiado Clifton College, em Bristol, na Inglaterra. Eles estavam se preparando para as comemorações do 150º aniversário da universidade. E uma vez mais, ele convenceu a universidade a lhe dar um papel importante na arrecadação de fundos. Ele também conseguiu a presença de celebridades, incluindo a apresentadora de televisão Carol Vorderman, e foi através de eventos de carros clássicos, aquela coisa toda que ele participava, ele, através de tudo isso, acabou conhecendo e fazendo amizade com muitas pessoas ricas, muitas pessoas poderosas. E ele acabou conhecendo o chefe regional de uma das maiores instituições de caridade da Grã-Bretanha. Ele disse a esse homem que ele estava na Marinha Real e também disse que ele serviu disfarçado na Irlanda do Norte e que ele começou, esse homem dizendo que ele começou a levantar a perna da calça para mostrar as cicatrizes que estavam quando ele foi capturado. Só que como ele olhou, falou, não tinha cicatriz de nada. Aí ele percebeu que aquilo lá não batia bem da cabeça. Aí ele contou para esse homem que ele teve um caso com a Hillary Clinton, a mulher do Bill Clinton, o que não é verdade. Ele disse que esse homem, na percepção dele, nada mais, nada menos, era que um tolo, porque as coisas que ele estava falando não convencia ninguém. Aí ele disse para esse homem, eu conseguirei levantar para você 48 milhões para doações com clientes ricos. Esse homem achou a história fantasiosa demais. Não vou cair no golpe desse não. E foi por sorte que ele não caiu no golpe dele, porque imagina o rombo que ele ia deixar. Mas o Mark encontrou outro que ele pôde dar o golpe, David Hadfield. Primeiro ele encontrou o David e perguntou se ele poderia fazer um projeto para um aeroporto. E ele gostaria de levá-lo até lá para dar uma olhada e disse que queria que visitasse também o aeroporto de Farnborough. Ele disse para o David que ele queria traçar planos para ampliar uma propriedade do David até, para se tornar uma casa luxuosa. E ele poderia comprar até a casa dele por 3 milhões, mais ou menos o equivalente em reais. O Mark disse que ele iria preparar então os papéis e eles poderiam assinar tudo. Mas aí o David perguntou, mas quando você me dará o dinheiro para eu fazer tudo isso? E ele disse, quando o trabalho estiver pronto. O David disse, oi, o quê? Eu preciso de dinheiro para fazer o trabalho. Ninguém faz um trabalho como ele estava sugerindo. Você contrata a pessoa para fazer o trabalho. Só que você não paga para a pessoa, só depois que estiver pronto. Não fazia sentido. Apesar de tudo isso, já tinha uma luzinha vermelha, ele devia ter acordado, mas o coitado do David, ingenuamente, não deu o dinheiro para ele, mas alugou
a casa dele, para que ele ficasse ali com a família dele por um tempo, e ele pagaria aluguel para ele. Não preciso nem dizer que ele se mudou da casa na calada da noite, depois de alguns meses, devendo o equivalente a uns 40 mil reais para o David. O David contratou um detetive particular para investigar sobre o Mark, e os detetives particulares concluíram que o Mark Acklon era o Mark Moss. Ou seja, ele tinha vários nomes. O que eu acho que ele tentou fazer, ele estava tentando instigar esse homem com promessas de milhões, e esse homem tentaria, talvez, obter junto a bancos empréstimos, e ele poderia se apoderar destes empréstimos, ou enquanto o homem estava ali, ele estava lá morando na casa dele, dizendo que ia pagar o aluguel e nunca que pagou. Ou seja, o David, por sorte, não fez nenhum empréstimo. Mas agora imagina se ele tivesse feito, como é que ele terminaria. Ele era um vigarista clássico, o Mark. Um jornalista estava tentando há meses saber o paradeiro do Mark. Aí ele descobriu que ele estava morando em Alicante, na Espanha. Ele havia alugado um escritório, que esse escritório foi alugado por uma secretária dele, que deu 4 mil euros, que o Mark disse que ia pagar de volta. É até um escritório meio luxuoso, cheio de funcionários contratados pelo Mark para angariar negócios de imóveis e atrair investidores. Mas ele não pagava nem aos funcionários dele e não devolveu o dinheiro que a secretária dele emprestou para ele pagar o aluguel. E eis que ele foi preso pela polícia espanhola por fraude imobiliária, mas não do negócio dele, por fraude imobiliária ligado à Inglaterra. Acontece que logo da prisão ele foi libertado sob fiança, e naquela noite ele pegou a família dele e fugiu para a Itália. As autoridades espanholas levaram meses para conseguir com que ele fosse extraditado, porque ele era procurado por essa fraude imobiliária. O que ele fazia? Ele vendia apartamentos em Londres para cidadãos espanhóis por grandes quantias de dinheiro. Apartamentos que não eram dele. E ele não era nenhum representante dos donos. Ele recebeu o dinheiro da venda de 3 apartamentos, que custou milhões de euros. Ele reembolsou o dinheiro e não havia apartamento nenhum para entregar. E por isso ele foi levado a julgamento. E ele tentou convencer os juízes que ele era completamente inocente. Ele explicou que acabou de sair da prisão, estava tentando construir uma nova vida, e disse que essas pessoas apenas pediram ajuda porque queriam comprar apartamentos em Londres, e pediram ajuda porque ele falava inglês. E o juiz pensando, o que tem a ver eles não falam inglês com você ter recebido milhões de euros e não entregou o apartamento? Ou seja, ele na Espanha foi preso 5 vezes. Só com uma vergonha, por esse último crime ele só pegou 21 meses de prisão. E na sua última sentença, em 2015, ele entrou com pedido de liberdade condicional e ele recebeu. Só que ele teve que entregar o passaporte dele e teria que ficar na Espanha. Ele recebeu liberdade condicional, mas teria que continuar no país. Ele fugiu. Ele alugou várias vezes aviões particulares, não pagou as companhias entraram na justiça contra ele, vários nomes diferentes, que a polícia chegou que era ele. Em 2016, a polícia inglesa o colocou na lista dos mais procurados. Aí um jornalista que estava há meses procurando por ele, contratou um detetive particular, e eis que um dia o jornalista recebeu um e-mail do Mark, e o jornalista descobriu que o Mark havia feito um novo passaporte com outro nome. Ele havia mudado o nome dele legalmente. Eu só não entendo como é que pode ficar mudando de nome assim. Eu sei que ele falsificou muitos passaportes, mas esse nome dele foi mudado legalmente. Não entendo como. Quando o jornalista chegou na Suíça para encontrar com o Mark, ele não o achou mais, mas encontrou algumas vítimas que ele fez pelo caminho. Conversou com a esposa de uma das vítimas, ela disse que o Mark deu um golpe no marido dela, os deixando sem nada. Toda a aposentadoria do casal ele pegou.
O detetive contratado pelo jornalista descobriu que o Mark tinha uma companhia aberta no nome dele. E vocês não acreditam. Ele dizia aos investidores que ele trabalhava com o Elon Musk. O Elon é o pioneiro da tecnologia automotiva americana. É o bilionário, né? Agora o dono lá do Twitter. O Mark estava dizendo aos possíveis investidores que ele e o Elon investiram muito dinheiro e que o Elon investiu o equivalente a 27 milhões na nova empresa. E o que aconteceu? As empresas, pensando que ele estava de verdade ligado com o Elon, acabaram pagando dinheiro para ele, dando dinheiro para o investimento. Inclusive, um deles deu o equivalente a uns 3 milhões de reais para ser investidos. E depois descobriu que o Elon Musk não sabe nem quem que é esse Mark na vida. Nunca nem viu a cara desse homem. Mas ele era brilhante em convencer para as pessoas dessem dinheiro para ele. O Mark, como eu falei, usou muitos nomes diferentes, vários passaportes diferentes. Ele deu golpes em Portugal também. Ele mudava de aparência sempre, mudava a cor do cabelo, às vezes foto com barba, foto sem barba, com bigode, cara lavada. Os detetives britânicos voaram para Lisboa em segredo. Alugaram um apartamento perto da embaixada britânica. Muito trabalho estava sendo feito para encontrar o Mark. Como ele mudava de país constantemente, vários países agora se juntaram numa caçada, mas não o acharam em Portugal. O acharam na Suíça, em uma pequena cidade. Ele estava alugando um apartamento de luxo, com uma vista deslumbrante. O que o levou à prisão foi a matéria feita por este jornalista da história da Caitlyn, a mulher que lhe deu o golpe e tirou quase o equivalente a 5 milhões de reais dela. Como essa história foi publicada, se tornou muito conhecida, ele acabou sendo preso. Foi denunciado na Inglaterra, né? E foi preso em Genebra, depois foi extraditado para a Inglaterra. E lá ele acabou também respondendo por crimes de fraude de cartão de crédito na Suíça, na Inglaterra. A Caitlyn, ela disse que ela estava feliz que justiça fosse feita. Só que ao sentenciar o Mark, o juiz deu apenas 5 anos e 8 meses. O juiz Martin Picton o chamou de cruel e cínico. Disse que ele se aproveitou da Caitlyn de maneira totalmente egoísta, que ele virou a vida dela de cabeça para baixo e depois que ela o conheceu, em janeiro de 2012. Na época, ela era divorciada, feliz, sociável, morando num apartamento bom. O promotor disse que ele estava, quando ele entrou na vida dela, ele se fingia de um homem de negócios, pediu até ela em casamento e ao sentenciar o juiz disse, abre aspas, você se aproveitou da sua vítima de maneira cruel e cínica. Uma vez que você soube o que poderia colher dela, começou a fazer de maneira implacável e totalmente egoísta. Você estava preparado para tecer uma teia de mentiras e não se importou nem um pouco com o impacto emocional. O dinheiro que você conseguiu com ela escorregou por entre seus dedos como água. Tendo cortado os laços com ela, você escapou deste país e desde então não fez nenhum esforço para reparar o mal que causou. A senhora Caitlyn Wood não viu 1 centavo do dinheiro que você tirou dela e é bem improvável que um dia ela veja. E verdade, justiça não foi feita, porque ela nunca vai receber esse dinheiro de volta. Ele pegou ali os 5 anos e 8 meses de prisão, mas após 19 meses, isso mesmo, 19 meses, foi dado como cumprida a sentença dele e ele foi extraditado para a Espanha para cumprir o restante daquela pena de 18 meses que ele tinha fugido quando ele estava em liberdade condicional. Eu não entendo essas penas brandas. Você dá uma pena de fraude dessa, de milhões, de 5 anos, aí você cumpre 19 meses e pronto. Ok, extraditado. Gente, o que é isso? Aqui nos Estados Unidos, crime de fraude, você pode passar 20, 25 anos na cadeia. Eu não entendo, com esses milhões e milhões aí, simplesmente ficou por isso mesmo.
Ele, simplesmente, esse homem é o típico fraudador, né? Hoje em dia, aí ele foi para a Espanha, ele cumpriu a peninha dele lá de 18 meses que restavam e sabe Deus agora onde ele está. Provavelmente dando um golpe em algum lugar do mundo com um novo nome, uma nova cara. Uma pessoa que começou a fazer isso aos 15 anos de idade, roubou até o próprio pai. Eu não entendo como que alguns países não colocaram uma sentença maior. Tudo bem, se o juiz da Inglaterra falasse, olha, 5 anos e 8 meses, 5 anos e meio, é o máximo que a legislação britânica me permite dar, eu só vou dar porque é o máximo que posso. Ok, eu posso entender. Só que depois de 19 meses sai em liberdade condicional. Olha quantas vidas esse homem destruiu, gente. E a minha questão agora é, vocês teriam caído na história como a Caitlyn, coitada, caiu, de ficar dando dinheiro. Gente, eu posso entender que você caia na mão de um fraudador como esse, manipulador, e te convença a primeira vez. Só que depois da primeira vez, aí tem o segundo empréstimo, o terceiro empréstimo, o quarto empréstimo. Ela se dispôs a emprestar para ele o equivalente a 160 mil reais. E no final ela acabou com quase 5 milhões de empréstimo para ele. Eu não entendo como que ela não percebeu. E como que ele se dizia um homem de negócios e de repente ele era um agente do serviço secreto. Diz que o viu até no hospital. Eu até acredito que ele foi lá, sentou numa maquinha, colocou uma roupa e pediu para ela ir lá. Ela viu e saiu e ele provavelmente saiu correndo depois. Esse é o típico que nós chamamos con artist. Ele é um fraudador profissional. Eu só fico chocada como tantas pessoas caíram. Você viu que teve aqui gente que investiu 3 milhões sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Somente por website e por telefonemas com ele, ligações, chamadas de vídeo. Você faz um investimento de 3 milhões e não encontra a pessoa pessoalmente? E você vê quantas empresas grandes entraram na dele? Ou o mundo está muito fraquinho para imaginar que é ok você fazer... Tudo bem, nós estamos numa era de informática que a gente faz muita coisa online, muita transação online, mas espera aí. Milhões e milhões e milhões rodando por aí de investimento e você nunca viu a cara da pessoa. Eu acho estranho, eu só gostaria de saber. Vocês teriam caído na história desse cara, como infelizmente a Caitlyn caiu e tantos outros? Eu achei muito interessante porque é pra gente ver quantas pessoas fraudadoras existem por aí. Inclusive o Gustavo Negreiros, do canal, ele tem um canal no YouTube que conta crimes também, e ele conta muitas histórias. Inclusive ele contou 2 maravilhosas, uma que foi da Ana Delvey, que para quem não assistiu, vai lá no canal dele assistir. Vou até deixar aqui o link do canal dele na descrição. Que ele falou da Ana Delvey e a russa que se passava por milionária, também aqui nos Estados Unidos. E também tem da Elizabeth Holmes, outra também fraudadora, milionária, que provavelmente vai pegar uma pena cabeluda aqui nos Estados Unidos. Não deixem de ver, são 2 casos de fraudes e feitos até pelo canal dele. Vai lá assistir que vocês vão gostar. Mas é o caso de hoje, pessoal. Se vocês gostarem, deixa aqui o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.